significativo, próprio a desafiar qualquer outra explicação que não a nossa, é o fato, que acabamos de assinalar, de ter nos últimos tempos a Igreja Romana readquirido nas camadas intelectuais da sociedade brasileira um prestígio que havia totalmente perdido. Há cerca de 30 anos, o padre Júlio Maria, numa de suas famosas conferências, queixava-se amargamente do descrédito em que caíra o clero, ao ponto de ser olhado quase com desprezo, e conclamava, alarmado, contra essa diminuição moral, que se lhe afigurava imerecida. A Igreja, com efeito, perdia terreno constantemente nas inteligências, cujos anseios se tornara incapaz de satisfazer, e tinha de contentar-se com a fidelidade, meramente passiva, das pessoas incultas e um ou outro intelectual, por assim dizer, envergonhado da timidez que o mantinha obediente ao preconceito com que não ousam romper, da tradição e da rotina em que fora educado. Nos últimos anos, entretanto, sem que modificação alguma fosse introduzida no velho e emperrado arcabouço dogmático, mas graças a certas manobras, das quais a principal, nitidamente política, foi a elevação de um prelado brasileiro ao cardinalato, único até agora na América do Sul, a situação mudou, intensificando-se a propaganda pela restauração do culto, em suas pompas exteriores, e sendo por último obtida a colaboração de alguns homens inteligentes que, pelos jornais e em conferências públicas, se têm pertinazmente votado à reabilitação do catolicismo romano, inculcando-o como a única doutrina salvadora da sociedade brasileira e do mundo, que se vão rapidamente subvertendo na dissolução moral. Serão todos sinceros? Estarão realmente convencidos de que a Igreja Romana, com as suas práticas devocionais e o seu espírito reacionário, será capaz de resolver a tremenda crise universal contemporânea e oferecer o remédio que salve a humanidade da descrença e do materialismo, em cujas garras sucumbe desorientada? Estarão, de boa ou de má fé, confundindo o cristianismo com o catolicismo romano, que é a sua antítese, e acreditarão, de fato, na possibilidade da galvanização desse instituto moribundo, apesar de todas as aparências em contrário, que se tornou inconsciente joguete e instrumento do anticristo. Não culminamos. Digam os fatos por nós, em breve paralelo, se a herança do Senhor Jesus à humanidade, herança de amor e de indulgência, de simplicidade e de pobreza, do sincero desprendimento dos bens materiais, rica, porém, de humildade e fé, se acha religiosamente conservada pelos que se inculcam seus depositários exclusivos, desde os altos dignitários do Vaticano, a começar do Papa, aos membros inferiores do clero, regular e secular, espalhados pelo mundo, abstração feita das exceções individuais que, em todas essas categorias, sobretudo nas últimas, e já lhes rendemos, em capítulo anterior, o testemunho de justiça que lhes é devido, ainda se encontram, abunadoras de virtudes que se perderam para a grande maioria, constituindo a modesta porção de trigo, abafada na generalidade do joio triunfante. Não recordaremos agora as deturpações e erros de séculos, acumulados, por sugestão sempre do maligno, em torno da doutrina do Senhor, aos quais, de resto, já nos temos referido. Na massa considerável de práticas atentatórias da letra e do espírito do Evangelho, vamos escolher alguns poucos fatos e atitudes recentes da Igreja, suficientes, pelo contraste que oferecem aquele espírito e letra, para demonstrar que o mundanismo da velha instituição, obra ainda e sempre do maligno, a invalida para o movimento de regeneração espiritual de que, para salvar-se, necessita o mundo. Obra do maligno, repetiremos. Porque não são os nossos irmãos, sacerdotes e servidores da Igreja Romana, por ele fascinados, que inculpamos dos delitos de lesa o cristianismo e cuja invigilância os tem feito sucumbir às ardilosas sugestões, mas ao próprio anticristo e seus agentes é que atribuímos a autoria de tais práticas,
de que, temos certeza, de, em futuro previsivelmente remoto, penitenciar, quando, nos imprescritíveis desígnios de Deus, soar a hora de conversão de Lúcifer. Por enquanto, o fano do poder das trevas, que personifica, pertence-lhe, e não aos homens fracos, a autoria e a responsabilidade das violações da lei do Mestre, expressas nos fatos e atitudes que vamos relevar, pondo-os em paralelo com o que fora pelo Mestre instituído. Despojado dos estados pontifícios e recebido o golpe final com a entrada das tropas garibaldinas na Cidade Eterna, coroamento da obra de unificação empreendida por Cavour, o Papa entrou a considerar-se prisioneiro no Vaticano, atitude invariavelmente observada por seus sucessores durante quase 60 anos. Era um amuado protesto, essa atitude passiva, contra a expoliação do reino que lhe fora arrebatado e se obstinava em conservar na terra, em antagonismo com o do Mestre que, expressa e terminantemente, o declarara não ser deste mundo. Vasta associação internacional de interesses políticos e, por que não dizê-lo, também pecuniários, não podia o papado conformar-se indefinidamente com tal situação. O ensejo para uma, há tanto, ambicionada transigência, ofereceu o ditador da Itália, há poucos anos, mediante o famoso Acordo de Latrão, em virtude do qual o Papa recebeu uma farta indenização pecuniária, cessando assim a sua hostilidade surda à coroa italiana e sendo ao novo e minúsculo Estado Pontifício adjudicado o território adjacente ao Vaticano, sobre cuja cidade entrou o chefe da Igreja a exercer a cobiçada soberania, reconhecida por todas as potências, de príncipe deste mundo. A indenização, a que já nos referimos anteriormente, somou 750 milhões de liras em dinheiro e 1 bilhão em títulos italianos de 5%, correspondendo a 80 milhões de dólares que, juntos à fortuna, do Vaticano, segundo o depoimento de um ex-deputado da Itália, perfazem o respeitável total de 110 milhões, equivalentes, em moeda brasileira, a cerca de 1.100.000 contos de réis. A transformação do Vaticano em um banco e escritório de propaganda política, comentou ironicamente o aludido ex-parlamentar, constitui um dos fenômenos mais curiosos da renascença religiosa. Mas não foi a única. Das notícias então espalhadas pelo mundo, através das agências telegráficas, acerca da Constituição promulgada, cumpre respigar, entre outras, as seguintes, reveladoras da mentalidade puramente mundana que preside as deliberações do pretendido chefe da cristandade e vigário do Cristo sobre a terra. Concomitantemente à publicação da Constituição Papal, informara em seu serviço telegráfico um matutino desta capital, ocupando-se das regras de acesso e permanência na Cidade do Vaticano, que estabelece a suprema autoridade do Papa no Estado da Santa Sé. O comandante Serafini, governador da Cidade do Vaticano, publicou as regras relativas ao acesso e à permanência na Cidade do Vaticano, estabelecendo que todo aquele que desejar entrar deve fazer-se reconhecer pela guarda militar papal, que ficará à porta. A pessoa que quiser entrar dirá também o motivo da visita, comprometendo-se a seguir as indicações dos guardas. A entrada e a permanência só serão permitidos entre 6 da manhã e 11 da noite. Os transgressores dessas regras serão punidos com uma multa máxima de 9.000 liras ou uma prisão máxima de 6 meses. Medíocre esse fato, reconhecemos, não obstante o espírito mercantil, que revela a natureza da penalidade comimada aos transgressores das regras em questão, sobreleva-o, por sua gravidade, o que se refere, pena de morte, na Constituição da Cidade do Vaticano, em execução após a assinatura pelo Papa Pio XI e publicação nos Acta Apostolicae Sedis, Boletim Oficial da Santa Sé, pelo mesmo tempo divulgado na imprensa. Essa Constituição, referiram então os jornais, sem nenhuma contestação, estabelece o processo penal da Cidade do Vaticano,
exceto na parte que concerne a competência dos tribunais, ou quando o poder é transferido aos territórios italianos para punição de crimes. As seguintes reservas ao Código Penal italiano serão executadas na Cidade do Vaticano: quem quer que atente contra a vida do rei, da rainha, do regente ou do príncipe herdeiro, ou contra qualquer chefe de Estado estrangeiro, o chefe do governo italiano ou de qualquer outro governo estrangeiro, será punido com as mesmas penas que sofreria se o crime fosse cometido no território das vítimas. Qualquer atentado contra o pontífice será punido de acordo com o artigo 1 da Lei Italiana de novembro de 1926. Essa lei determina a execução do criminoso por fuzilamento. Assombroso, não é verdade? Aquele que se inculca representante vigário do Cristo que, sobre ter vindo ratificar a lei mosaica, o Decálogo, e dela, portanto, o insofismável preceito não matarás, não somente instituiu o perdão como regra de conduta entre os homens, senão que o suplicou ao Pai para os seus desvairados algozes, e cujo ministério divino se definiu pela inesgotável, imensa piedade com que se debruçava sobre todas as dores, misérias, necessidades e erros humanos, aquele, dizemos, que ainda se pretende sucessor de Pedro, a tal ponto se divorciou do espírito e dos ensinamentos do Mestre e consentiu-lhe obliterar-se a consciência anticristo, que não trepidou em escandalizar a cristandade, pondo sua assinatura numa lei bárbara que estabelece o assassínio legal, ou seja, a pena de morte por fuzilamento, quando semelhante penalidade tem sido sumariamente banida dos códigos de nações verdadeiramente civilizadas, o Brasil, por exemplo. Diante desse escândalo máximo, empalidecem todos os outros deslizes a que o papado, por instigação do espírito maligno, tem sido automaticamente conduzido. Recordemos ainda o seguinte: em complemento de suas funções de imperante secular, na soberania de cujas atribuições se incluem os negócios financeiros, determinou o Papa ao governador da cidade e este, por sua vez, segundo foi igualmente divulgado pela imprensa, expediu as necessárias ordens para a cunhagem de moedas pontifícias de prata e de níquel, no valor total de 1 milhão de liras. Por mais esse gesto, portanto, que, não há dúvida, se integra na lógica de suas atitudes como fiel devoto de Mamon, o Papa se colocou em antagonismo com o Senhor Jesus, cuja repugnância pelo dinheiro Giovanni Papini, que o denomina pitorescamente o esterco do demônio, em sua História de Cristo, assinala ter sido tamanha, que nem sequer lhe tocava. E recordo o episódio em que os fariseus, com o fim de apanharem o divino mestre em alguma palavra, lhe enviaram, com os discípulos deles, os herodianos, a perguntar-lhe se era lícito ou não pagar o tributo a César, ao que, tendo percebido a malícia deles, Jesus retorquiu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do censo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Sem lhe tocar, interrogou-o: de quem é esta efígie e inscrição? De César, responderam. Então lhes disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Hoje, transformado em César ele próprio, o Papa já não paga o censo, mas, ao contrário, o arrecada no vastíssimo arrastão que a Igreja tem estendido pelo mundo, e faz cunhar moedas, em que não cora de ver gravadas sua efígie. Abreviemos. O Senhor Jesus, ao dar instruções aos seus discípulos para o exercício do sagrado ministério de que os investia, lhes recomendou: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça o que de graça recebestes. Não possuais ouro nem prata, nem tragais dinheiro em vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão. Observadas literalmente pelos apóstolos, consoante os usos e o tempo em que lhes foram transmitidas, e mais tarde por Francisco de Assis e seus companheiros, que nelas se inspiraram,
Essas previdentes recomendações, nunca o seu espírito devera ter sido olvidado pelos que assumiram, séculos afora, o compromisso e as responsabilidades de perpetuar, entre os homens, os ensinamentos do Mestre. E esse espírito, não a letra, que dera seus frutos necessários e oportunos, exigiria que os discípulos de todos os tempos, animados da mesma fé transfiguradora e, por sua humildade e desprendimento, assistidos do poder divino, que opera as maravilhas, não somente realizassem as mesmas obras de misericórdia que os seus modelos primitivos, mas, no que se refere à indumentária, observassem a simplicidade, a sobriedade, mesmo a pobreza, de nenhum modo incompatível com o decoro das funções religiosas. Em lugar disso, que fez o Anticristo, à medida que se foi assenhoreando da mente, da vontade e da consciência dos invigilantes sucessores dos apóstolos, de insinuação em insinuação, conseguiu fazer do chefe da igreja uma figura antiética do fundador do cristianismo. Porque, enquanto o Senhor Jesus, num gesto de expressivo simbolismo, lavou os pés aos seus apóstolos, o Papa dá o pé a beijar, enquanto o Mestre, em contato direto com as multidões sofredoras, palmilhava as estradas da Palestina e entrava pessoalmente na casa dos publicanos e dos pecadores, para lhes levar a salvação. O Papa, à semelhança de um bonzo chinês, se faz transportar na sedia gestatoria, aos ombros de vassalos, acompanhado pelo séquito pomposo dos cardeais, das guardas nobre e suíça e da corte romana. Já não podendo edificar o povo com o exemplo das virtudes cristãs, ostentam, para substituir, vistosos trapos. Enquanto o Cristo de Deus não tinha uma pedra em que reclinar a cabeça e envolvia-se em modesta túnica inconsútil, o Papa, no sumptuoso Palácio do Vaticano, acessível só mediante regras protocolares, ostenta riquíssima tiara, cada uma de cujas coroas encerra verdadeiros tesouros em pérolas, esmeraldas, safiras e rubis e, num cibarítico requinte de indumentária, possui o guarda-roupa mais luxuoso do mundo, sendo quase todos os ornamentos de suas roupagens bordados a ouro e pedras preciosas. Que significa toda essa ostentação, própria somente de filhos do século e príncipes deste mundo, senão que a pobre vítima do espírito maligno perdeu totalmente o senso da natureza puramente espiritual de suas apostólicas funções. Mas devemos abreviar. E abreviaremos, assinalando um dos mais audaciosos golpes, vibrado pelo Anticristo, não já sobre um homem, nem sobre um grupo de homens representativos da hierarquia eclesiástica, mas sobre a consciência de toda a cristandade, obnubilando-a ao ponto de não terem sido, até hoje, percebidas as suas verdadeiras intenções. É sabido que entre as primeiras gerações cristãs a figura do Divino Mestre se apresentava e era sempre virtualmente representada na atitude gloriosa da ressurreição, única, de resto, compatível com o seu triunfo real sobre o espírito das trevas, que o fizera conduzir ao patíbulo. Os que têm visitado as catacumbas, em Roma, atestam que, do mesmo passo que o peixe se encontra frequentemente esculpido como um símbolo cristão, alusivo, num engenhoso acróstico, formado com o vocábulo grego istos, peixe, a frase Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é raro ver-se o sinal da cruz nas catacumbas, sendo provável que somente aí aparecesse ao fim da idade heroica do cristianismo. Porque, segundo observa um cronista que as visitou, os cristãos não gostavam de reproduzir esse instrumento, que era empregado para castigar os criminosos e não queriam submeter a humilhação de Jesus ao ridículo dos pagãos. Natural. Quem haverá que, tendo tido o desgosto de ver seu pai, ou irmão, um ser muito caro, em suma, suspenso da forca, fosse por que motivo fosse, teria a irreverente lembrança de fazer reproduzir a sua figura nessa atitude de vencido. Ora, enquanto o Cristo ressuscitado é o signo deslumbrante do triunfo, por último,
alcançado sobre os seus algozes. O Cristo, na atitude da crucificação, é o testemunho da vitória, aparente embora, sobre ele alcançada pelo espírito das trevas. Foi, pois, não haja dúvida, esse implacável inimigo que fez, por suas inspirações satânicas, reproduzir e perpetuar a figura do nosso divino Salvador na atitude humilhada que recorda o triunfo por ele, espírito maligno, obtido sobre o seu corpo. Em testemunho do poder das trevas. Como desafio e advertência a quantos, em todo o tempo, expondo-se à mesma sorte, ousassem, a exemplo do Mestre, resistir-lhe. É certo que, burlando-lhe as intenções e desafiando, a seu turno, as iras do maligno, a imagem do Senhor crucificado tem sido uma perpétua fonte de piedade e exaltação dos amorosos e venerativos sentimentos da cristandade ao seu divino Salvador, tanto como de reprovação à crueza de seus execrados algozes. Poder-se-ia ainda alegar que, num mundo de sofredores como o nosso, a cruz, transformada pelo Filho de Deus em símbolo de redenção, tem sido mais poderoso estímulo de resignação e humildade para os corações despedaçados pela dor, do que seria a imagem do Cristo ressuscitado e triunfante, no qual, todavia, cumpre não esquecer, se encerra emblematicamente o radioso testemunho da imortalidade, em que todas as nossas penas se dissipam. E que maior estímulo que esse? Tal, porém, não convinha ao rancoroso adversário. Por isso esforçou-se ele em transformar a doutrina de vida eterna e de esperança numa religião em que predominam as ideias de morte e de tristeza. E se, em lugar do Mestre redivivo, a recordação que dele fez perpetuar, na atitude de supliciado, longe de corresponder às suas amedrontadoras intenções, não cessou, apesar de tudo, de constituir inesgotável fonte estimuladora de virtudes resignadas e pacíficas, isso apenas serve para demonstrar que o Senhor, na insondável profundeza de seus desígnios, sabe do próprio mal tirar o bem. Mas aproxima-se o tempo em que todas as coisas terão de ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. Para o impedir é que o espírito do mal tem multiplicado esforços, intensificando a pressão exercida sobre os homens e, em particular, sobre a Igreja que, de refúgio do pensamento cristão, como devera fielmente conservar-se, logrou ele transformar em potência política e mundana, preparando-lhe o golpe final, nem sequer suspeitado pelos seus representantes, por ele fascinados. Trama, com efeito, o seu aniquilamento, na hora das grandes convulsões, que se aproxima. Porque, apesar de todas as deturpações e da materialidade a que reduziu o culto, para a qual tem concorrido a incredulidade do próprio sacerdócio, apesar da irreligiosidade que por toda parte predomina e é a característica do nosso tempo, essa Igreja, por sua vasta organização, e pelos institutos de beneficência que mantém, representa um poder moral apreciável, e em seu seio ainda encontram muitos a satisfação e o sustentáculo religioso de que necessitam. Não basta, portanto, ao anticristo vê-la mundanizado ao último ponto, quebrantando-lhe o ascendente espiritual, consideravelmente diminuído, é certo, sobre o mundo cristão, mas que ainda constitui um elo de coesão entre os seus fiéis. É preciso aniquilá-la totalmente, completando a obra de desvinculação moral e de anarquia que, em seu ódio ao gênero humano, o anticristo, que o domina, mas detesta, vem sistematicamente consumando. E para isso a manobra mais segura, de resto já gradualmente posta em prática, através dos séculos, em sucessivas fases da existência dessa Igreja, é enredá-la e comprometê-la, mediante vínculos de associação política e interesseira, na mesma sorte reservada aos Estados, organizados na base do egoísmo e ambição de seus dirigentes, visando a exploração dos povos. Fatigados desse jugo, ou melhor, desorientados por esse cunho odioso impresso à direção altruística e tutelar, com que cumprirá ser, mas jamais foi,
exercido o governo em todos os tempos, o que a perspectiva da nossa convulsionada época anuncia, como sombrio prognóstico, é uma sublevação desses povos, saturados de religiosidade e ansiosos por novas formas de governo, de que a Rússia soviética lhes oferece o paradigma, na ilusória esperança de uma felicidade que jamais obtiveram e que, de resto, jamais será realizável neste mundo, enquanto for esfera expiatória que tem sido. Os velhos estados burgueses, apoiados no capitalismo internacional e nas baionetas dos exércitos, enquanto se lhes conservarem fiéis, lutam desesperadamente por manter a antiga organização, tentando rejuvenescê-la sob formas de nacionalismo cesarista e agressivo, buscando para o problema econômico, erigido em supremo objetivo da vida social, puro nacionalismo, soluções de emergência, mas exercendo violenta compressão sobre todas as liberdades, o que manifesta a insustentabilidade, por muito tempo, de semelhante posição. Porque, mudada e invertida a forma do conceito de Paulo, que há pouco recordamos, pode afirmar-se com segurança, onde não há liberdade, não assiste o Espírito do Senhor. E tudo que for construído fora desse Espírito está irremediavelmente condenado a desaparecer. Todas as velhas formas de opressão, portanto, quaisquer que sejam os derivativos sob que as mascarem para iludir o povo, serão aniquiladas, para dar lugar ao império da liberdade, da justiça e da fraternidade, fundamentos da nova ordem social que, sob as inspirações do cristianismo, restituído à sua pureza originária, será instaurada em todo o mundo, precedida, entretanto, das violentas convulsões a que temos aludido, profetizadas pelo próprio Mestre, e cujos pródromos, como nuvens ameaçadoras acumuladas no horizonte, se apresentam visíveis e quantos tenham olhos de ver. Ligada à sorte do papado, por numerosos vínculos de interesse, a dos estados burgueses, é indubitável que será também ele arrebatado no turbilhão devastador. Inconsciente desse perigo, por ter perdido, há muito, o senso de sua vocação e, sob a influência do maligno, deixado que lhe fossem interceptadas as efusões do Espírito Divino, continua a Igreja de Roma, ou melhor, o partido político em que por fim degenerou, a envidar esforços por consolidar as relações de solidariedade e dependência com aqueles estados, tentando restabelecer antigas alianças, se não com os velhos países da Europa, cuja possibilidade parece definitivamente perdida. O Acordo de Latrão não chega a constituir propriamente uma aliança, mas um modus vivendi, pelo menos, consoante o apreciaremos em seguida, com um país novo como o Brasil, vasto mercado para o comércio religioso, que unicamente o preocupa. Antes de examinarmos, em seus vários aspectos, essa tentativa regional, devemos assinalar ainda, uma audaciosa manobra do Anticristo, lançada por intermédio do Vaticano, com o intuito, que só os seus fascinados joguetes não percebem, de menoscabar a figura do Divino Mestre, sob a falaciosa aparência de a exaltar. Temos iterativamente recordado aquela formal declaração do Senhor Jesus ante Pilatos, no pretório: meu reino não é deste mundo. E não era, porque, sob o domínio implacável do Anticristo, este mundo, em que imperam as paixões inferiores com todo o seu cortejo de violências, justificativas do conceito homo hominis lupus, não recebeu nem estava preparada para receber o mensageiro da paz e do amor, que lhe trazia a salvação, antes, lhe deu morte ignominiosa. Decorridos 1900 anos, até que ponto se modificaram as condições morais da humanidade? Nas suas instituições, nos seus costumes, nos atos de sua vida nacional e internacional, resolveu-se ela pôr em prática o preceito básico: amai-vos uns aos outros, de cuja observância teriam resultado a harmonia, a fraternidade e a paz entre todos os homens. Que o digam a espantosa carnificina, que foi a conflagração de 1914, e os subsequentes ódios entre vencedores e vencidos,
e as revoluções que se têm multiplicado, na ânsia de derrubar um estado de coisas intolerável, e o irredutível antagonismo entre patrões e operários, e o mal-estar que por toda parte se acentua, com as legiões dos desocupados que, na Europa e na América, se contam por milhões, paralelas à destruição dos frutos do trabalho, rebanhos e produtos da agricultura, para alimentar a voracidade insaciável da plutocracia internacional, que o digam luxo desenfreado e a incontida ânsia de riqueza, verdadeira adoração ao mamon, de que a própria Igreja dá um desmoralizador exemplo, e a dissolução de costumes, o requinte, e a preponderância, numa palavra, do materialismo, em todas as suas formas dissolventes do caráter e da dignidade humana. Pois bem, é quando a crise social, a crise moral atingem semelhantes paroxismos, denunciadores do império cada vez mais intensivo do anticristo, que o papado se lembrou de declarar, por decreto, Jesus Rei da humanidade. Desta humanidade que o desconhece e repele, que lhe despreza os ensinamentos e está na iminência de sussurrar na mais espantosa anarquia, precisamente por havê-los desprezado. Repete-se assim, a uma distância de 19 séculos, pelo órgão dos que hipocritamente se inculcam seus apóstolos, o mesmo sarcasmo com que a coorte dos pretorianos, cuja fúria fora abandonado, indefeso, o Filho de Deus, tentou ultrajar a excelsitude do seu espírito, quando proclamou rei e, por irrisão, lhe vestiu um manto de púrpura e o cobriu de injúrias, ao mesmo tempo que simulava atitudes de adoração, intencionalmente grotesca. Porque não pode ter havido sentimento venerativo nas inspirações de semelhante decreto, do mesmo modo que o não houve na deliberação complementar do Papa que, ao encerrar o Ano Santo, em 31 de dezembro de 1925, com o pomposo Te Deum na Basílica de São Pedro, efetuou a consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus, Rei da humanidade. Ridícula essa consagração do mundo pelo supremo representante da religião católico-romana, que simula exercer jurisdição sobre todo ele, quando sabe perfeitamente que não exerce nem sequer sobre a terça parte de sua população total, composta, na maioria, de adeptos de outras religiões, budistas, shintoístas, muçulmanos e outros, disseminados na Índia, China, Japão, Arábia, sem falarmos nos israelitas, que se insinuam entre todos os povos civilizados, nem nos protestantes, que constituem, por muitos milhões, a maioria dos habitantes da Alemanha, Inglaterra e seus domínios na Austrália e sul da África, além da América do Norte e dos países escandinavos. Só pode ela ter sido inspirada por aquele mesmo que ainda é o Senhor do mundo, único, portanto, com autoridade, aparente pelo menos, para declarar a quem teria deliberado, por indubitável escárnio, consagrá-lo. Sim, foi o anticristo que, em sua fúria de rebelde, pressentindo a proximidade do triunfo universal do cristianismo, após as convulsões e consecutiva transformação no estado espiritual da humanidade, a que já não terá então poder de opor-se, deliberou vibrar um desesperado golpe de ridículo, impotente de resto em seu alcance, contra o Senhor Jesus, fazendo-o, por escárnio reincidente pelo órgão de inconsciente joguete de suas manobras reacionárias, declarar rei desta humanidade, que ele, espírito revel, tem feito sua escrava. Para completar o inominável ultraje, sugeriu ainda ao sumo sacerdote do Vaticano a tal consagração do mundo ao Sagrado Coração, a que ele há de também um dia, certamente, converter-se, mas que ainda continua, em sua insensatez de revoltado, a aborrecer, pelos tesouros de amor e de inesgotável misericórdia, que vê não cessarem de fluir sobre esta pobre, desorientada e ingrata humanidade. Sim, é um ultraje de desrespeito ao Senhor Jesus, cuja humildade infinita, em si mesma inacessível concepção humana, repele todos os testemunhos do orgulho e todas essas hipócritas homenagens dos poderosos da terra,
para inclinar-se, compassivo e familiarmente, sobre os corações humildes que atraem e são, como ele, desprezados do mundo. Tudo isso que tem feito a Igreja infiel, pelo órgão do seu máximo representante, como outorga, por decreto, de uma realeza apócrifa e ostentosa consagração, identicamente falsa. Simulacro de uma veneração, que o partido político instalado no Vaticano está longe de experimentar, porque não acredita em Deus nem no Senhor Jesus. Semelhantes homenagens visam unicamente calculada afirmação de um poderio, mais aparente que real, com que, entretanto, os seus depositários pensam engrandecer-se aos olhos dos incautos, quando só podem merecer de fato a reprovação das consciências vigilantes e honestas, suficientemente emancipadas do jugo fascinador do espírito maligno para discernir o que pode glorificar do que pode ser desprezível e molesto ao Filho de Deus. No primeiro caso, o desinteresse, a sinceridade na prática das virtudes cristãs e, no último, o conjunto de observâncias farisaicas, alardeadoras de um prestígio puramente mundano, cujo único objetivo é explorar a boa-fé e a credulidade dos fiéis. Pobre Igreja de Roma, escrava do Anticristo, que ainda vive pelo que, nos corações sinceros, lhe resta do espírito cristão e viverá enquanto lhe não for retirado, na hora da tremenda prestação de contas, o sustentáculo divino. A humana fraqueza dos seus representantes, buscando apoio nos poderosos do mundo e mundanizando-os eles próprios ao ponto de renunciarem à sanção divina para os seus atos e atitudes, a está jungindo a mesma condenação que pesará sobre todas as instituições fundadas na ambição e no orgulho, divorciadas, portanto, do espírito evangélico. Nesse resvaladouro, perdido o senso de sua primitiva e gloriosa vocação, encaminha-se à ruína e, porque o não percebe, obstina-se em fortalecer antigas e firmar novas alianças com os poderes profanos, acreditando salvar-se do naufrágio que, nos domínios da fé, sente ameaçar, cada vez mais próximo, a sua periclitante estabilidade. Prova-o, das medidas de ordem, por assim dizer, internacional, que acabamos de analisar, passarmos a apreciação de fatos regionais, o que vem, de certo tempo, ocorrendo no Brasil. Até os últimos dias do Império, o catolicismo romano foi, no Brasil, a religião oficial. Quaisquer que sejam as críticas, com razão formuladas por alguns escritores e cronistas, aos exageros e hipocrisia do beatário e à conduta do clero, nem sempre irrepreensível, certo é que o seu esforço, na educação e aperfeiçoamento moral da sociedade brasileira, iniciada com a catequese dos aborígenes, resultou num padrão de incontestável merecimento, que a justiça ordena reconhecer-lhe. Amparada no zelo de prelados, cujas virtudes os recomendavam à estima e veneração de seus paroquianos, como por exemplo, para recordarmos apenas, entre outras das mais dignas por sua modéstia e caridade, duas simpáticas figuras, o bispo de Olinda, D. Tomás da Encarnação Costa e Lima e, na cidade de Vassouras, o Monsenhor Rios. A colaboração da Igreja foi de apreciável eficiência na obra de nossa incipiente civilização. Do primeiro, cuja atuação na diocese de Olinda se verificou em fins do século XVIII, colheu as seguintes informações históricas do escritor Patrício Franklin Távora, que as reproduziu num de seus interessantes livros. Acredito, começa ele por dizer, que D. Tomás foi bom, piedoso e justo por efeito de sua própria natureza. Porém, quem diga, que deveu ele seu adiantamento no caminho da perfeição católica, de que nos deixou formosíssima estampa, ao estudo dos exemplos que lhe legaram seus predecessores e ao empenho com que buscou imitá-los. Eu acrescento. O que fica fora de toda dúvida é que D. Tomás achou a cadeira episcopal de Olinda verdadeiramente ilustrada por conspícuas e beneméritas virtudes, que não foram até hoje igualadas. Assim,
D. Francisco de Lima morreu tão pobre que unicamente se lhe encontram de seu R$ 40 em dinheiro. Ele havia despendido todas as rendas da mitra na sustentação das 30 missões de índios que reunia e visitava no seio de inóspitos sertões, sendo-lhe preciso, para cumprimento desse apostólico dever, transpor mais de 200 léguas, na avançada idade de 70 anos. D. José Fialho não deixou nunca de exercitar as funções pastorais com honra sua e proveito público. Por ocasião de uma epidemia que graçou na província, esse respeitável antistite frequentou o púlpito, visitou os enfermos, acudiu aos necessitados e deu ordem nas boticas para que, por conta dele, se aviassem remédios para os doentes que os médicos e cirurgiões declarassem ser pobres. Exercitou a caridade com tanto fervor que sua família veio a experimentar em cada falta do necessário. Recorda outros edificantes exemplos e, passando a ocupar-se de D. Tomás, no momento em que o fogo da peste mais abrasava a província, assinala. D. Tomás mandou distribuir esmolas pelos pobres de Olinda e do Recife e despachou, como havia feito o governador, socorros em dinheiro e víveres às povoações mais afligidas pelo mal. Para completo desempenho do seu dever pastoral, ordenou que se fizesse preces em todas as matrizes e em todos os conventos e convidou o povo à procissão de penitência. As procissões, observa o escritor, eram então atos majestosos e dignos. Uma delas produziu tão viva e salutar impressão no espírito do povo daquele tempo que o historiador se julgou na obrigação de transmitir sua memória à posteridade. Sem ter atingido a notoriedade do episcopado, antes conservando-se na mais discreta penumbra, compatível com sua crisolada humildade, o Monsenhor Rios exerceu a seu turno o ministério sagrado com o mais acentuado espírito evangélico, e foram tantas e tão eloquentes as demonstrações de sua caridade, que a sua memória é venerada até hoje como a de um verdadeiro santo. Há mesmo uma piedosa lenda tecida em torno do seu túmulo, de resto, uma simples cova rasa, coberta por uma pedra, não um lugar que os transeuntes pisassem, como recomendara ele, mas algo retirado, a cujo lado surge, nas proximidades do dia de finados, uma haste viridente com uma flor desconhecida, que logo depois desaparece, para ressurgir no ano seguinte, nas mesmas condições misteriosas. Lenda? Sem dúvida, e como tal a recordamos. Das suas obras de amor ao próximo, que foram inúmeras, aberta que sempre esteve a sua modesta bolsa a todos os necessitados, uma única bastará para testificar de como as praticava ele, com o mais completo desprendimento. Um pai de família aflito procurara para obter determinada quantia de que tinha urgente necessidade. Inteiramente desprovido de recursos na ocasião, o Monsenhor Rios prometeu-lhe, entretanto, que lhe daria a espórtula que recebesse pela celebração de um casamento, que, naquele dia, fora convidado a abençoar, numa fazenda próxima. De regresso, no mesmo ano no dia seguinte, não o sabemos bem, mas isso pouco importa, entregou ao postulante, como prometera, o invólucro fechado, tal como havia recebido. Momentos depois volta aquele e, num gesto de legítimo escrúpulo, estendendo-lhe a cédula que recebera, faz notar ao Monsenhor Rios que era de valor quádruplo da quantia solicitada. Meu amigo, replicou singelamente o sacerdote, eu prometi dar-lhe a espórtula que recebesse pela celebração do casamento. Pode levá-la, é sua. E, não obstante a carência de recursos que o premia, manteve com firmeza a abnegada resolução. Figuras desse aprimorado relevo não constituíam a maioria do sacerdócio católico, mesmo porque sempre foram raras em todos os tempos e lugares, mas, de menor atitude embora, eram em número suficiente para assegurar à Igreja a auréola de prestígio que mantinha no seio da sociedade brasileira. Para isso, importa assinalar, não contribuiu o fato de ser a católico-romana a religião do Estado, antes servia para tolher-lhe os movimentos e,
pelas relações de dependência do poder civil e pelos vínculos de interesse parasitário em que a colocava, chegou a criar embaraçosa situação de enfraquecimento moral, como na tumultuaria questão dos bispos, travada de 1872 a 1875. Valeria a pena, se mais importantes assuntos lhe não disputassem a preferência, recordar, pelo menos em seus mais salientes aspectos, esse ruidoso caso, que pôs de um lado a nobre intransigência de um prelado fiel, como o bispo Dom Vital, e do outro a atitude acomodatícia do Vaticano, para ficar demonstrada a desvantagem, para a religião, de fazer-se parasita e dependente dos poderes profanos. Diremos, em todo caso, que, originando-se no zelo do Antístite de Olinda, por expurgar as confrarias e irmandades da heterogênea mescla de franco-maçom, que fora, em sua diocese, encontrara elas filiados, veio a questão a redundar em serias agitações públicas e desgostos íntimos para De Vital, terminando por motivar a sua e a prisão de seu colega, bispo do Pará, D. Antônio de Macedo Costa, sendo ambos transportados para o Rio e recolhidos, respectivamente, à fortaleza de São João e à prisão da Ilha das Cobras. Submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal, o bispo de Olinda foi condenado, na sessão de 21 de fevereiro de 1874, a 4 anos de trabalhos forçados, pelo crime de desobediência e insubordinação às leis do país e às decisões do Poder Executivo. Anistiado pelo imperador, por ato de 17 de setembro de 1875, com os outros eclesiásticos das dioceses de Olinda e do Pará, De Vital se transportou, no mês seguinte, a Roma, onde, em lugar do apoio que, acreditava, encontraria para sua hierática atitude, o aguardavam as mais cruéis decepções. Recebido em audiência particular por Pio IX, interroga o seu biógrafo, insuspeito por ser, com ele, um eclesiástico, que se passou nessa entrevista, que parece ter causado ao bispo de Olinda uma primeira impressão de júbilo, seguida a breve trecho de uma grande tristeza. A ela raramente se referiu e sem entusiasmo. Sabe-se, por algumas confidenciais feitas a íntimos seus, que o Papa, depois de o ter acolhido com extrema bondade e abraçado paternalmente, assumiu a atitude mais fria e displicente, à medida que Monsenhor Vital lhe falava da necessidade, em que se encontrara, de travar a luta contra os franco-maçons, que infestavam as confrarias. E acrescenta, adiante. Monsenhor Vital voltou a avistar o Papa nos dias 16 e 21 de novembro e encontrou de sua parte o mesmo acolhimento. Foi-lhe necessário recorrer a todo o seu valor e a visão clara que possuía da situação religiosa de seu país, para lutar contra o desânimo que o invadia. Desejava mais que a simpatia pelo bispo, arrastado perante os tribunais, e o prisioneiro da fortaleza de São João. Pedia que os católicos não fossem obrigados a abandonar o campo de batalha, em que haviam alcançado uma primeira vitória pags. 308 e 309. A sua decepção, acentuemos de passagem, foi idêntica à que experimentara o abade Lamennais, quando, em começo de 1832, se encaminhou a Roma, com o fim de justificar perante o Papa Gregório XVI, mediante longo memorial, previamente escrito, as ideias que sustentavam em seu jornal L'Avenir, favoráveis à liberdade religiosa e observância, pela Igreja, de uma conduta inspirada nos princípios democráticos do Evangelho, ao contrário do apoio que, por sua aliança com o Estado, oferecia aos opressores do povo, e se viu objeto de formal reprovação, definida por último na encíclica de 7 de julho de 1834, que o levou a romper com o pontificado, mais uma vez escravizado aos interesses da política, sob astuciosos disfarces. Menos intrépido, porque mais passivamente disciplinado e obediente,
De Frei Vital Maria de Oliveira limitou-se a um tímido queixume, logo, porém, corrigido com palavras de humildade, segundo descreve seu mencionado biógrafo, nestes termos, depois de eludir ao ocorrido na congregação dos cardeais, reunida por Pio IX para decidir sobre a necessidade, advogada pelo bispo de Olinda, de não deixar ao poder civil nenhum direito sobre a parte religiosa das confrarias. Os cardeais, refere o padre Luiz de Gonzaga, não se deixavam facilmente convencer, parecia recearem um impulso para a ruptura da concordata. Não havia o próprio Monsenhor Vital dito que era esse um dos principais objetivos da maçonaria brasileira? Essas delongas, entretanto, impressionaram mal a sua índole tão reta e ao seu desejo de ver quanto antes regularizado um assunto cuja gravidade cada dia se lhe afigurava maior. Sua natural reserva não permitiu saber-se exatamente o que ele pensava de tais protelações. Um dia, ao fim de sua vida, numa conversa íntima, uma palavra lhe escapou, em que transparecia algo de amargura. Ele tinha vindo de tão longe e não era italiano. Daí o desconfiarem dele e não obter de pronto uma solução que julgava imediatamente necessária. Mas logo, parecendo recobrar-se, considerava todas essas dificuldades um meio de expiação para ele e para o seu povo. Página 310.311. Tocante simplicidade de uma alma pura, que não percebia a tenebrosa ronda dos interesses políticos do Vaticano preponderando sobre os interesses espirituais, que apenas servem de pretexto para a exploração do rebanho católico. Se devemos pedir ainda um testemunho a esse livro sobre De Vital, aqui está o que nas pags. 191 a 192 dizia seu autor, ocupando-se da atitude do cardeal Antonelli no assunto, o internúncio, depois de haver esboçado um rasgo de coragem, tardou em atraiçoar os interesses confiados à sua guarda e tentar, com o ministério, uma impossível aproximação, no que, todavia, a sua responsabilidade não parece gravemente empenhada. Em compensação, e salvo que tenha sido objeto dos documentos que se encontram nos arquivos do Vaticano, tem-se desde logo o direito de dizer que o secretário de Estado de Pio IX, induzido talvez por suas ideias pessoais acerca das relações entre a Santa Sé e os governos, compreendeu erradamente sua missão, comprometeu interesses superiores e contribuiu por sua parte, mas talvez inconscientemente, para os deploráveis resultados que produziu imediatamente sua carta ao bispo de Olinda. A esse respeito Monsenhor Vital se mostrou sempre reservado. Lastimava sobretudo o secretário de Estado, pelas dificuldades semeadas em seu caminho. É sabida contudo a antipatia que lhe votava o cardeal, e o padre Apolinário, a quem de bom grado Mgr. Vital confiava a expressão de seus sentimentos e tristezas, declarava em carta datada de 15 de agosto de 187, Monsenhor Esberadi, amigo de De Vital, nos disse que o bispo de Olinda possuía bastante energia para livrar o Brasil da ruína, em que vai caindo, e que o teria conseguido, se Rômio tivesse sustentado. Toda a culpa cabe ao cardeal Antonelli, que se portou como traidor. Creio ser impossível deixar de o dizer. Por 2 vezes Monsenhor Vital declarou ante nos seus que suas cartas a Pio IX haviam sido interceptadas pelo secretário de Estado, cujas relações, a seu ver indubitáveis, com a franco-maçonaria, ele, ademais, julgava severamente. Os representantes da Igreja Católica no Brasil parecem ignorarem ou, pelo menos, haverem esquecido esses fatos, em que o senso nitidamente prático e os motivos subalternos que sempre inspiraram a conduta do partido político do Vaticano, ficaram mais uma vez patenteados. Como quer que seja, fascinados pelo inimigo oculto e, ao mesmo tempo, movidos pelo instinto de conservação, em face da impossibilidade, em que se encontram, de lutar vitoriosamente no campo da livre concorrência com outros credos, sobretudo com o Espiritismo, em sua feição de restaurador do Evangelho,
de que a Igreja Romana continua cada vez mais divorciada, multiplicam sorrateiros esforços para restabelecer aliança com o Estado, a fim de obter para o seu perdido predomínio o apoio da força material, com que esperam aniquilar os seus adversários teóricos. Enunciemos alguns fatos. Se, durante o Império, constituindo então realmente a religião da grande maioria, da quase totalidade do povo brasileiro, a Igreja Romana prosperou e, apesar de suas imperfeições, preencheu os fins de orientadora espiritual da nacionalidade, cujo sentimento religioso, e não unicamente a observância de práticas devocionais, era um fato, sob o regime republicano, que lhe restituiu a liberdade de movimentos, emancipando-a da tutela oficial, não rara e incômoda, como vimos, nenhum motivo para que cessasse tal prosperidade. Se veio quebrantar-se, não foi porque a liberdade, sempre favorável à expansão de todas as verdades superiores, constituísse, por natureza, um princípio nocivo à sua existência, mas porque, ao lado da decadência espiritual e doutrinária de que enferma e que inabilita para a concorrência vital de que falamos, outros fatores surgiram para invalidar a sua influência sobre os espíritos, como o desenvolvedor do luxo e da riqueza material e a depressão do nível dos costumes, culminando no estado de materialismo e de religiosidade, que, já o dissemos, não é um mal brasileiro, senão uma verdadeira endemia, de que todas as sociedades humanas se mostram afetadas, nesta hora de múltipla crise universal. Convencido de sua incapacidade moral para remediá-la, pois que lhe falta o apoio do Evangelho, de que, insistiremos, não se divorciou apenas, mas, sob as satânicas inspirações do Anticristo, se tornou antagônica, pelo luxo e ambição de seus altos representantes e pelo espírito de incredulidade e materialismo que os deprime, a Igreja Romana recorre a expedientes que lhe assegurem, ao menos, um simulacro de prestígio e, em consequência, as vantagens materiais da exploração do culto de que se vê reduzida a exclusivamente viver. Para isso aqui, já não tendo subvenção oficial sob a República, vive, no Brasil, a insinuar-se junto aos homens do governo, buscando, sob o falso pretexto de ainda ser o catolicismo a religião da maioria dos brasileiros, obter favores e concessões, preparatórios do restabelecimento da concordata, alvo supremo de suas ambições. Sem falarmos na celebração de pomposas exéquias, em honra de grandes figuras da República, aberrante superfetação, como cerimônia oficial, remunerada, num estado leigo, nem de missas campais, com o mesmo caráter, abusivo e simuladamente oficial, nem ainda na introdução, igualmente abusiva, do ensino religioso nas escolas públicas, fórmula subreptícia arrancada à condescendência de governos transigentes, que visa o monopólio de semelhante ensino para o catolicismo romano. Dois fatos há demonstrativos. Da, mais que abusiva, alarmante pretensão de pôr as forças armadas do país ao serviço de suas ambições de predomínio, e o outro de mais um desrespeito à palavra e à própria figura do Senhor Jesus. Não aludimos, no primeiro caso, às Páscoas de militares, cerimônias, se respeitáveis quanto, individualmente, a consciência de seus profitentes, denunciadoras, entretanto, da segunda intenção que assinalamos, pela ostentosa organização coletiva com que são realizadas, queremos nos referir, benção das espadas, coisa jamais posta em prática sob a monarquia, mercê do bom senso que presidia as deliberações de seus estadistas e homens públicos, e que, insistentemente adotada de alguns anos para cá, representa além de tudo um atentado, mais um, contra o espírito, eminentemente pacífico e fraternista, do Evangelho. Com razão clamava a esse respeito o Dr. Américo Henrique, a cuja palavra, inspirada nos mais nobres sentimentos, como espiritualista e como cidadão, de bom grado cedemos o espaço. É doloroso ver, dizia ele,
o que atualmente se está passando sob as vistas indulgentes da autoridade e, até mesmo, com a sua cumplicidade imediata. De vez em quando a imprensa noticia, com uma simplicidade que dá a medida de seu culto ao superficialismo, uma cerimônia denominada a bênção das espadas. Uns tantos jovens oficiais